Olá, alunos! Na aula de hoje iremos falar sobre tipo de texto, certo? Dentro desse tipo de texto, existe dois tipos de textos que são os usados, diariamente e que compõem a nossa vida, tanto pessoal, como profissional, como acadêmico, certo? Como já tinha falado já em sala de aula, esses três tipos de estilo de leitura e de textos. E aí, gente, dentro desse tipo de texto, existem os textos orais e os textos escritos, ok? E aí, como vocês podem ver, a nossa aula de hoje vai estar cheio de efeitos especiais que o nosso editor já está fera na edição, certo? E assim, retomando aqui por base. Os textos orais, gente, ele por sua vez possui transmissões de ondas sonoras. Ou seja, o que eu estou fazendo agora com vocês é um texto oral. Uma conversação de vocês em casa com a mãe, com o pai, na rua com um colega. Isso é um tipo de texto. É um texto oral. Como, por exemplo, o que pode ser tomado como texto oral? As peças de teatros, os conteúdos dos youtubers. Tudo isso são textos orais, onde a gente aprende com aquilo, onde a gente consegue captar sonoridade, ok? E aí, gente, dentro desse texto oral também existem os textos escritos, que por sua vez ocorrem dentro de signos inscritos em suportes sólidos. Antigamente, gente, como texto escritos era usado a argila, certo? As folhas de árvore, como as pinturas rupestres. Isso são um tipo de texto? São, galera. É um tipo de texto, certo? Um tipo de texto também escrito, na qual não possui escrita, letras, palavras, também as histórias em quadrinhos, ok? Tudo isso, gente, está dentro do texto escrito, ok? E aí, gente, a oral ela é muito importante. Por que a oral ela é muito importante? Que é onde eu vou ter essa conversação, é onde eu vou falar e tu vai me escutar, é onde eu vou aprender com o que eu tô falando. Só que a escrita, gente, ela é bem mais importante do que a oral. Por que a escrita é mais importante do que a linguagem oral? Porque a escrita, gente, existe um certo tipo de relevância social. Que relevâncias são essas? Puxando aqui para o âmbito social. Pode ser um ofício, né? Pode ser também um boletim de ocorrência. Pode ser também um mandado de prisão. Tudo isso estão dentro do texto escrito e possui essa seriedade, esse poder, que estão dentro das palavras de um texto escrito. É como eu costumo sempre dizer, é muito mais fácil eu ter uma prova, É uma prova quantificada, uma prova sólida, do que eu falar para você. Fica naquela disse-me-disse, fulano disse isso, fulano disse aquilo. Mas se eu tenho uma prova sólida, isso vai fazer com que o meu texto ele crie essa veracidade. E é por isso que a linguagem escrita ela é mais importante do que a linguagem oral, beleza? E aí, gente, dentro dessa estrutura de oral e escrita, eu trago aqui algumas divergências. Por exemplo, a fala, ela é contextualizada, ela tem um contexto. Já a escrita, ela é descontextualizada. A fala, ela não é planejada, como, por exemplo, não existe um plano. Eu estou falando aqui com a minha mãe, com o meu pai, eu falo da medida como eu quero, da forma como eu quero, então ela não tem um planejamento. Existe como, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês uma diferenciação, existe um planejamento na qual está aqui no meu plano. Mas será se dentro desse planejamento, tudo isso que eu estou falando aqui para você está escrito aqui? Não, não está. Então a linguagem, ela não é planejada. Por mais que eu faça aqui rabisco, não é planejado, certo? E aí as amiguinhas estão falando no fundo, vocês estão escutando, né? E a escrita, ela é planejada. Já vai, mulher, peraí. E aí a linguagem escrita, ela é planejada. Ela tem um planejamento. Para me escrever, eu preciso criar um sentido, uma textualização. Precisa ter início, meio e fim. E aí dentro disso existe também a redundância na linguagem falada. É muito redundante tudo que a gente fala. E a escrita não, ela é condensada. Durante eu estou explicando aqui para vocês, pode ficar muito redundante, porque a fala é isso, existe essa redundância. Eu posso falar uma coisa milhões de vezes e você já tem entendido, mas eu estou aqui repetindo. Por isso que a fala ela é redundante. Já a escrita, ela deve ser condensada. Por que não deve ter repetições de palavras nos nossos textos? Exatamente por conta disso. Porque
que a escrita, ela é condensada para melhor eu ler, para a leitura fluir. Quando a leitura ela é repetitiva, existe aquelas palavras milhões de vezes em um só parágrafo, fica muito cansativo o texto, por isso que tem que ser condensado. Dentro disso também existe, na fala, a linguagem fica incompleta, o meu texto fica incompleto. Já na escrita, ela deve sim ser completa. Determinadas empresas, puxando aqui para o nosso âmbito da administração, ela usa a nossa fala, né, o nosso texto oral, também como um texto escrito. Como, por exemplo, a Coca-Cola, ela é muito falada pelos seus consumidores. A Coca é isso. A Coca é maravilhosa, a Coca é muito bom. Então, assim, virou muito isso. Nossos clientes falavam muito sobre isso. A Coca é isso. E aí virou o slogan da Coca-Cola. A Coca-Cola é isso. E existe também a propaganda da Pepsi, né? Que virou a sensação. Que a Pepsi é uma concorrente da Coca-Cola. Aqui é mais consumido Coca, mas lá fora é mais consumido Pepsi. Não é engraçado isso? Então, a Pepsi, ela, quando veio pro Brasil, com essa comparação com a Coca, e aí quando os clientes pediam em bares, os donos dos bares falavam exatamente isso. Só tem Pepsi, pode ser? E aí virou o slogan da Pepsi. Só tem Pepsi, pode ser? E aí eu vou puxar a propaganda da Coca pra vocês verem. Pera aí. Só tem Pepsi, pode ser? Já pensou que pode ser muito bom? Só tem esse lugar na praia, pode ser? Pode. Só tem aquele professor de surf ali, pode ser? Pode. Só tem essa praia, pode ser? Pode. Pode. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. E aí, gente, existe também, né, a empresa Laboratório de Remédios Baia. E muitos clientes falavam assim quando chegavam nas farmácias. Se é Baia, é bom. Tá bom? Então virou o slogan também da empresa. Se é Baia, é bom, né? E aí a gente vê essa colocação do texto oral juntamente com o texto escrito, ok? E aí, gente, essa falácia do texto oral para o texto escrito, ela nada mais é do que uma contextualização. Vamos ver mais aqui pra frente. E aí, gente, o tipo de propaganda que na época tinha muito era aquela propaganda: compre batom. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, compre o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Como vocês viram, gente, a propaganda acabou me esmagando. E naquela época, as empresas falavam muito isso, que a propaganda, ela fazia com que as crianças se sentissem induzidas a comprar batom, ok? E aí, gente, dentro desse âmbito dos textos orais e os textos escritos, existe também o texto focalizado e o não focalizado. Como, por exemplo, o focalizado é quando existe uma conversação, quando existe um diálogo entre dois parceiros. Como, por exemplo, estou eu aqui indo, né, na rua, e aí vem aqui uma pessoa na minha direção. Então, pra gente não se esbarrar, existe essa conversação. Como, por exemplo, e aí, parceiro, tudo bom? E aí passa por aqui, eu pelo outro lado, e não existe o esbarramento, né? E a não focalizada, gente, é quando existe essa diferenciação, né? Quando não possui esse diálogo. Exemplo, estou aqui vindo com um cara, né, na mesma rua. E aí, quando eu vou passar por ele, existe essa convergência, né, de pensamentos. Eu vou pro mesmo local que ele, e aí quando a gente se vê que a gente tá indo pro mesmo local, a gente vai pro outro local, e aí ele tá no mesmo local que eu, e aí dá aquela risadinha marota e vai embora. Não é isso? Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu muito isso comigo. Quando existe essa conversação, esse diálogo, é a linguagem focalizada. Quando não existe esse diálogo, né, é a linguagem não focalizada. E aí, gente, existe também a interação, certo? A interação, ela é considerada um fenômeno, né? E ela pode ser explicada como aspectos sociais, culturais, linguístico e discursivo. Ok? Um tipo de interação cultural. Cultural, está na minha cultura. Eu falar arre égua, aí dentro, arre diacho,
Tudo isso daí faz parte da minha cultura. Então, a forma de eu me interagir com aquela outra pessoa, ou então com várias outras pessoas, com o texto oral, né? Tá dentro desse aspecto, tá implementado dentro desse aspecto, certo? E aí, gente, existem alguns questionamentos, como, por exemplo, a fala e a escrita, elas não requerem o uso de estratégias. Não é necessário que haja estratégias para se falar. Não. É diferentemente de funções interacional. Exigem coerência, evolui dinâmica e envolvimento. Negociação entre o locutor e o interlocutor. Ou seja, eu falar com vocês existe essa negociação. Mas tu tá falando sozinho, mas tu aí do outro lado tá aprendendo. Existe uma negociação? Existe. A fala e a escrita, gente, ela permite a construção de textos coesos e coerente. Dentro desse texto eu preciso ser coeso e eu preciso ser coerente, tanto dentro da fala escrita como dentro da fala oral. Somente a escrita permite elaboração e raciocínio abstratos? Não, gente. Não somente a escrita, mas a oral também, certo? Somente a fala expõe situações informal e variações linguísticas? Não. Como, por exemplo, dentro dessa variável aqui situacional, onde essa fala informal, né? Existe essa variação linguística, não é somente a fala. Também existem textos orais informais. Como, por exemplo, uma vizinha, não sei se hoje em dia existe mais isso, né? Mas antigamente existia muito isso. Uma vizinha escreveu um texto pedindo 1 quilo de arroz. Mulher, me empresta aí 1 quilo de arroz. Isso daí é um texto formal, é um texto informal. E aí, gente, a gente vem falando sobre a conversação face a face, certo? Cara a cara. Essa conversação cara a cara, ela é acompanhada por gestos e expressões faciais e corporais. Ou seja, eu tô falando aqui com uma pessoa, existem muitos gestos. Esses são alguns que eu faço durante as aulas, né? Falando com vocês e explicando. Isso é um gesto de babé. Um gesto de tudo menos eu queria que esses gestos acabassem, mas eu não consigo falar sem fazer esse gesto. E aí, nessa aula de hoje eu tô gostando porque todo gesto aqui, amor, cada pista aqui que eu tô dando é um efeito especial que vocês estão tendo. E aí, gente, dito isso, né, existe também o processo de retextualização. O que é o processo de retextualização? É o processo pelo qual fazemos, como por exemplo, das linguagens orais para as linguagens escritas. A gente tem dentro desse conteúdo base umas informações aqui, como por exemplo, um diálogo, né, entre Rosinha e Chico. E aí dentro desse diálogo existe a oratória na qual Rosinha está falando com o Chico. Por exemplo, Chico, ei Chico, Chico. E essa retextualização passando para a escrita ficaria: Rosinha soltou um grande grito. Rosinha deu um grito com Chico. E aí vem, né, o ronk. Justamente. Existe isso na linguagem oral. E quando eu faço essa retextualização para a escrita, fica: ao se aproximar, escutou um ronco. Escutou alguns roncos. Tudo isso daí vai ficar como retextualização. É como eu estou pegando uma situação que está acontecendo oral, que eu estou conseguindo ouvir, e passando por uma situação escrita. E aí, gente, a gente está encerrando, certo? A unidade 2. Por isso que esse vídeo está ficando bem curto para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido sobre esses tipos de texto, beleza? E nas próximas aulas, gente, assim quando o texto base acabar, eu vou estar trazendo algumas outras formas de como interpretar e produzir um texto, beleza? E agora a gente vai iniciar alguns textos acadêmicos, porque durante as minhas avaliações de sala de aula, eu percebi que vocês estão precisando muito disso. Tanto produzir como interpretar textos relacionados à nossa vida acadêmica, beleza? Que aí essa vida acadêmica vai servir também para a nossa vida profissional. Então, o vídeo é esse. Muito obrigado. Vou puxar a vinheta agora. E é isso. Beijo e até mais.